Bom, gente, então na última aula nós vimos sobre as regras de produtório, ó, de somatório. Então nós vimos algumas propriedades e dentro dessas propriedades nós vimos a média. Como calcula a média? A média, vocês têm um conjunto de valores, né, de números, né, de dados. Vocês pegam, soma, faz a soma e depois divide pelo o conjunto de dados que tem. Então, vocês estão achando a média da variável, né? Então, o conjunto médio. Então, vocês têm um conjunto com um conjunto com determinado número de valores, pega esses valores, soma e divide pela quantidade. Então, nós temos a média. Isso é uma fórmula de achar a média. Então, x barra é igual ao somatório de x, que varia de 1 até n. Então, n é a quantidade de números que vocês têm dentro daquele conjunto, ou dentro daquela amostra, dados, e divide por n, que é a média. Ou vocês também podem calcular a média, chamada média ou esperança matemática, na formato de probabilidade, como vocês estão vendo aí, né, plotado no slide, que é o somatório de xi, a variável, vezes a frequência, né, a probabilidade que esse número repete, né, ou que ele existe. Então, você tem dentro de um conjunto. Então, você pega a probabilidade que ela ocorre, né, a função da distribuição de probabilidade, né, a frequência que esse número ocorre. Se ela ocorre uma vez dentro da variável, você divide uma, né, que é uma vez que repete, dividir pelo total, você dá a frequência que ele multiplica. Então, você multiplica o valor dele vezes a frequência que ele tem, então você acha a probabilidade. Então, você tem o número vezes f de x, que é a f de xi, que é a probabilidade, você vai achar a mesma coisa, a média, da mesma forma que vocês calculariam naquela outra forma de achar o somatório dividido por n. É a mesma coisa, tá? Era como se fosse o número de vezes dividido por n, que é a quantidade. Então, por exemplo, você tem 10 números, se ele repete uma vez 10 sobre 1, qual que é a probabilidade de ocorrer? 0,1. Aí você multiplica 0,1 ou 0,10 vezes o valor dele. Aí vamos supor que ele repete 3 vezes. Então, 3 dividido por 10, 0,3. Multiplica pelo valor dele. Se você fizer isso, acha a média, ou mesma coisa, se você somar todos esses números, fazer o somatório e dividir pela quantidade de números que tem dentro do conjunto de dados, dá a mesma coisa. Então, vocês podem calcular a média de duas formas. Ou fazendo o somatório dividido pelo n quantidades, né, valores, que seria essa fórmula aqui, ó, x barra igual a somatório x dividido por n, ou essa fórmula aqui de é igual a xi, o valor dele, vezes a frequência com que ele repete dentro do conjunto de dados, tá? Bom, então aqui nós temos um cálculozinho da média aqui, da probabilidade de acontecer o número de caras e coroas, né, dentro do lançamento de uma moeda. Então, a probabilidade de acontecer é de 50% cada um. Então, qual que é o valor médio esperado de acontecer, por exemplo, de sair cara? 50%, 0,5. Ou seja, então você tem duas amostras, não é isso? Então, o valor delas, vamos colocar um para cara, né, e zero para coroa. Então, qual que é a probabilidade, então? Você tem conjunto dois elementos, duas valores, cara e coroa, dois números, 0 e 1. Então, dentro do conjunto tem dois, 1 dividido por 2 dá 0,5, que eu falei com vocês, essa é a probabilidade. Então, multiplicando a frequência, né, a quantidade do número, vezes a frequência dele te dá a probabilidade de acontecer. Então, dentro desse evento, cara e coroa tem a probabilidade, né, a média, o valor esperado, a média de acontecer, o valor médio dessas jogadas é de 50%, 0,5 para cada uma das duas. Isso é o que significa para a moeda não viciada, porque se ela for viciada, obviamente que isso não vai acontecer, mas nós estamos falando que os eventos são equiprováveis, têm a mesma probabilidade de acontecer. Bom, gente, então uma vez que nós já falamos sobre média, o que é média, estudamos também na aula passada sobre a propriedade da média, quando você tem uma constante, a média de uma constante é ela própria mesmo, como vocês estão vendo, a primeira propriedade, a esperança de C, ou chamada média, a esperança matemática de C, que é uma constante, é a própria constante.
Se você tem uma constante, multiplica pela variável, como vocês calculam? Joga a constante para fora e multiplica vezes a média da variável. Então, ficaria C vezes esperança de x. Se você tem A e B, A e C são constantes, então você tem A, uma constante, mais uma constante multiplicando para x, então é só aplicar as duas regras anteriores. Então, o A não está multiplicando por nada, a média da constante é ela própria, então ficou A. C vezes x é o caso 2, que é uma constante vezes a variável. Então, ficaria C vezes a esperança ou a média de x. Então, é a mesma coisa, ficaria o caso 1 e 2. Bom, então, uma vez que nós aplicamos a média, sabemos que a média, obviamente, que nós temos dentro de um conjunto de dados, nós podemos ter números muito próximos, que você vai ter, se for homogêneos, os números não forem muito dispersos uns dos outros, você vai ter o quê? Uma média, né? Os valores ali vai estar muito próximos da média. Mas nós podemos ter casos que os números podem ser extremos, por exemplo. Você tem 1 e 5 e 15, por exemplo. São números muito extremos um dos outros. Então, quando você faz a média, você vai achar um valor médio dele e, obviamente, que os valores menores vão estar muito abaixo da média e o valor 15, que é o maior, vai estar muito acima da média. Então, na estatística, a gente chama isso como desvio padrão ou erro padrão, tá? Então, quando você pega a soma desses erro padrão eleva ao quadrado, você tem uma chamada variância. E é hoje que nós vamos falar o que é variância. Então, o tema de hoje é a variância de uma variável aleatória. Então, a variável aleatória é aquela que você tira dentro de uma população aleatoriamente. Então, você vai lá e pega aleatoriamente uma variável. Então, a variância de uma variável aleatória x, como na média, essa variância é importante para caracterizar a escala de mensuração e a dispersão na distribuição de probabilidade. Então, quão disperso os valores dos números daquele conjunto, daquela amostra, né? Que eu já expliquei para vocês o que é amostra e população. População é o conjunto todo dos indivíduos, e a amostra é parte daquela população. Vocês retiram uma determinada quantidade de indivíduos e aquela amostra tem que representar aquela população. Então, dentro dessa amostra, vocês vão pegar a média e essa média tem que estar, obviamente, né, ser próximo da média da população. Claro, se tiver indivíduos lá muito, os outliers, né, que a gente fala, um indivíduo muito disperso fora da amostra, valores muito discrepantes, claro que você vai ter problema nisso, mas enfim, ou seja, a variância vai ser muito grande, o erro padrão vai ser alto. Então, a ideia de variância é quando você tem valores que eles ficam oscilando em torno da média, e essa oscilação, né, eles ficam pontuando, pode ser acima ou abaixo da média. Só que esses valores acima ou abaixo da média, se for valores muito discrepantes, obviamente que vai ter muito acima ou muito abaixo da média. Então, quanto maior for a discrepância desses valores, a dispersão, né, que a gente chama de medida de dispersão, a variância vai ser maior. Então, como vocês calculam a variância? Então, a variância de x, então, um conjunto de dados, né, x, ele é dado, então, por um sigma ao quadrado, que é a chamada variância. Como calcula, então? Você pega cada uma variável desse conjunto de x e pega a média do conjunto, né? Então, você tem primeiro uns valores lá, vamos supor, você tem um conjunto lá, 1, 3, 5 e 10. Primeiro faz a média. Como faz a média? Faz o somatório de todo esse número, divide pela quantidade. Achou a média, então, que é x. Nessa equação aqui, a esperança de x. E você vai pegar cada um dos valores e vai diminuir a média. Então, se você achou a média ali, se o valor for abaixo da média, vai dar negativo. Se for acima da média, é positivo. Mas se vocês estão vendo que é o quadrado, quando o valor negativo eleva ao quadrado, vai dar tudo positivo. Então, você tem isso, o valor desse sigma chama-se variância. Quanto maior esse valor, mais dispersa os valores em torno da média. Então, a variância é a diferença quadrática elevada ao quadrado, a variância quadrática média, por quê? Porque em torno da média, os valores em torno da média, entre a variável x aleatória e seu valor da média xi. Quanto maior a variância, mais dispersos são os valores da variável aleatória. Então, isso que é o cálculo de variância, tá ok, gente? Então, como calcular a variância? Primeiro, vocês têm os dados, acha a média e depois vai diminuindo cada valor
né, fazendo a subtração do valor em relação à sua média e vai levando ao quadrado. E soma isso, tá? Então, nós vamos falar algumas propriedades da variância. Seja A e C constantes. Z é uma função que é dada por A, uma constante, mais uma constante vezes X é variável. A variância de Z, acha a variância do Z. Então, como que eu calculo isso? Então, o resultado dessa equação vai ser C ao quadrado, a constante ao quadrado, vezes a variância de X. Por quê? Porque a variância de uma constante é a própria constante. É zero, desculpa. A variância de uma constante é zero. Por quê? Porque você tem A, ela é constante. A média de constante é ela própria. Então, se você tem o valor menos a média, então, se você julgar aqui na equação o valor A menos A, né, que é a constante, dá zero. Zero ao quadrado é zero. Então, a variância de uma constante é zero. A média de uma constante é a própria constante. E a variância de uma constante é zero. Então, quando você tem uma constante multiplicando a variável x, que agora x é variável, não é constante, então você joga a constante, vai ficar o quê? O resultado vai ser a constante ao quadrado, que é c ao quadrado, vezes a variância x. Então, você tem aqui variância de AC A mais CX. O A não está multiplicando, então a variância dele é zero. Então, você pode desmembrar, a variância de A é zero. Então, some. Variância de CX, como calcula? Joga o C para fora, ao quadrado, e vezes a variância de X, e calcula a variância de X. Então, essas são as propriedades. Se eu somar uma constante a uma variável aleatória, a variância ou dispersão permanece inalterada. Então, se eu pegar qualquer constante, somar a variância, isso não altera em nada, a dispersão permanece inalterada, tá? Então, isso não altera a primeira propriedade, é que somou uma constante a variância, ela permanece inalterada. Segunda propriedade é quando você multiplica uma variável aleatória por uma constante na variância, a variância fica multiplicada ao quadrado pela constante, como eu coloquei para vocês. E a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, por exemplo, como vocês calculam o desvio padrão em relação à média. Então, vocês vão pegar o cálculo da variância, que vocês viram, que é cada valor menos a média dele eleva ao quadrado. Achou a variância. Então, ou seja, valor tanto positivo quanto negativo, os abaixo da média são negativos e os acima da média são positivos. Mas quando eleva tudo ao quadrado, todos os valores ficam positivos. Então, faz a soma, você acha a variância. Aí, achou esse valor, é a variância. Quando você joga a raiz quadrada, uma vez você elevou ao quadrado, agora você faz a operação inversa. Elevou ao quadrado, agora tira a raiz quadrada, que é voltar, chama desvio padrão. Então, o valor ali é o erro padrão, ou seja, quando você está errando, os valores estão dispersando em torno da média. Então, aqui nós vimos a propriedade, que a primeira propriedade é da constante. Então, você tem A mais X, é a constante. Então, como a variância de uma constante é zero, somando essa constante à variância, a variância fica inalterada. Então, a variância de X mesmo, var de X. Ou seja, somou qualquer constante à variância, a variância permanece inalterada. Segunda propriedade, C agora multiplica Z igual a C de X. É uma constante multiplicando a variância. O valor vai ser C ao quadrado, eleva a constante ao quadrado, vezes a variância de X. Então, é a segunda propriedade. Agora, gente, nós vamos falar aqui, teoricamente, sobre função de densidade de probabilidade. O que vem ser isso? Quanto que a amostra, a probabilidade de ocorrer tais eventos dentro de uma população, dentro de um indivíduo. Eu vou explicar isso aqui, gente, na teoria. Depois que eu terminar, eu prefiro terminar essa parte aqui teórica. Depois eu vou fazer um exercício com vocês no Excel, tá? Na aula de hoje. Então, eu vou falando para vocês aqui, né, teoricamente, vocês vão guardando sobre isso aqui, depois nós vamos entrar eu compartilho a planilha no Excel para vocês entenderem um pouco a prática. Quando temos duas ou mais variáveis aleatórias, podemos conhecer a sua função densidade e probabilidade conjunta. Nós vamos estudar o que é função densidade probabilidade conjunta, a FDP conjunta. Então, para as variáveis x e y, representamos f de x e y, a sua FDP conjunta. Como nós vamos fazer essas probabilidades conjuntas? Eu vou explicar daqui a pouco e ensinar para vocês.
Nós temos um exemplo de uma população de 1.000 indivíduos. E nós temos duas variáveis. Então, o que é o conceito de FDP, de função de densidade de probabilidade? Quando há duas ou mais variáveis aleatórias, nós podemos conhecer a função densidade de probabilidade. Então, nós temos, primeiro requisito, população de 1.000 indivíduos. Duas variáveis aleatórias. Uma variável é sexo, representado por S, e a outra por P, por partido político. Então, nós temos a primeira variável S, que é a variável aleatória, 0 se for homem, 1 se for mulher. Partido político, 0 se o eleitor, né, ou a eleitora vota no partido PSDB, 1 se vota no PT e 2 se vota em outro partido, em qualquer outro partido. Como montar a função densidade e probabilidade da ocorrência dessa probabilidade de votar nos partidos? Qual a probabilidade de votar? Nós vamos fazer daqui a pouco, discutir as probabilidades. Então, é só montar aqui, ó, para as variáveis x e y, nós temos f de x, f de y. Então, quais são as duas variáveis? Nós não temos x e y, nós temos S para sexo e P partido político. Então, nós temos a FDP, a função de SP. S sexo e P partido. Agora, como a gente calcula a função densidade de probabilidade conjunta? Nós vamos pegar a quantidade dos indivíduos, leitores, e dividir ao total da população. Simples. Então, você tem cada valor dessas variáveis e divide pelo total da população. Isso, teoricamente, vocês estão entendendo. Daqui a pouco nós vamos fazer isso na prática, no gráfico, no Excel. Vocês vão ficar um pouco mais claro para vocês. Então, como calcular a FDP conjunta? A função densidade de probabilidade conjunta. Simplesmente, você pega o total, né, da amostra, no caso, nós vamos pegar toda a população, que é 1.000 indivíduos, divide a cada valor que nós temos, a quantidade de eleitores para cada partido, divide pela população total. Então, nós temos a probabilidade conjunta, é dividir as variáveis aleatórias pelo conjunto da população, que nós temos a probabilidade conjunta. Aí nós temos, além da probabilidade da FDP conjunta, porque nós estamos pegando conjunto duas variáveis, né, sexo e partido, nós vamos fazer essa probabilidade, que é a probabilidade conjunta. Nós temos a outra probabilidade, que é a função densidade de probabilidade marginal, que a gente chama FDP marginal. Então, se eu pedir qual é a função de probabilidade marginal, como ela é calculada? Uma vez que nós calculamos anteriormente a FDP conjunta, nós podemos pegar a distribuição da probabilidade das variáveis aleatórias individuais. Então, se você tem x e y, são duas variáveis aleatórias discretas, então nós temos o seguinte, a função de probabilidade marginal vai ser o quê? O somatório da conjunta dos valores de x. Então, por exemplo, eu quero saber quantos eleitores, qual a probabilidade de eu pegar uma eleitora que seja sexo feminino e que vota em determinado partido. Então, eu estou pegando duas variáveis conjuntas, né? São duas variáveis. Qual a probabilidade de acontecer simultaneamente de votar naquele partido e de ser do sexo feminino dentro do conjunto da população? Então, a gente chama isso de... Aí você vai somar todos os eventos, né, da população feminina e dividir pelo conjunto da amostra total. Então, você acha a probabilidade que é a marginal. O segundo Y, qual é a probabilidade, por exemplo, se fosse do sexo masculino votar em determinado partido? Somaria todos os eleitores do sexo masculino e dividia pelo total da população que acha a probabilidade. Então, isso que é a probabilidade marginal. Então, a probabilidade marginal, gente, é muito fácil. Se vocês têm calcula a FDP conjunta, a marginal vai estar nas margens. Simplesmente aí na margem da distribuição, ou na margem inferior ou na margem direita, dependendo do que vocês vão ver. Então, depois eu vou explicar para vocês o que é esse negócio na margem direita ou na margem inferior. Então, é só achar o valor da soma nas margens, tá? Ou na linha ou na coluna, tá? Isso que eu estou chamando de margem, o total da linha ou o total da coluna, tá? E agora nós temos uma terceira probabilidade, que é a função densidade de probabilidade condicional. Então, vocês viram
a diferença entre essas três. Então, nós temos a probabilidade, função de probabilidade conjunta, a probabilidade marginal e a probabilidade agora condicional. A função densidade de probabilidade condicional é a chance da ocorrência de um evento condicionada a outro evento. Então, você já está dado a probabilidade x tomar o valor xi dado y. Então, você escreve dessa função. Então, toda vez que vocês verem assim, f de x barra y significa função de probabilidade condicional, porque o y já é dado, o valor de y. Então, como calcula essa função? Você pega a função conjunta, que é f de x e y', divide pela a função densidade de probabilidade marginal. Então, a condicional é nada mais do que menos pegar a função densidade conjunta e dividir pela a marginal, a função densidade marginal. Então, você tem f de x aqui, no numerador é a probabilidade, a função de probabilidade conjunta, e a f de x de y, que é a marginal, tá? Então, qual que é a diferença? Então, o que eu vou recapitular as três probabilidades para depois a gente fazer o exercício. Então, a função de probabilidade conjunta, você tem um exemplo. Dentro de uma amostra de 1.000 eleitores, nós falamos aqui o exemplo, nossa população nasce 1.000 eleitores, 1.000 indivíduos. Qual a probabilidade de você ser um eleitor do sexo feminino e votar, por exemplo, no partido PT? Então, ou seja, nós estamos pegando conjuntamente duas variáveis simultâneas. Então, aleatoriamente, tem que ser feminino, sexo feminino, e votar no partido X, né? O partido PT ou PSDB, o partido que você quiser. Então, você tem duas variáveis conjuntas ao mesmo tempo. Então, aí você calcula a probabilidade conjunta. A marginal, você quer saber o seguinte, qual é a probabilidade dentro do sexo feminino, só as eleitoras femininas, qual a probabilidade dela de ser mulher, dentro do sexo feminino, dentro da população inteira, qual a probabilidade de ser mulher, eleitora? Então, ou seja, você não só condiciona a uma variável, você não precisa saber em qual partido ela vai votar. Então, por isso que ela é condicional, marginal, porque você não condiciona duas coisas, porque na primeira, a conjunta, você tem que ter a probabilidade de votar no partido e de ser tal sexo. Então, são duas variáveis conjuntas, então é um conjunto de duas variáveis. Aqui não, na marginal, você faz o seguinte: qual a probabilidade da eleitora ser feminino, sexo feminino, dentro do conjunto da população? Não interessa em que partido que ela vota, então isso é marginal. Ou qual a probabilidade do eleitor ser do sexo masculino dentro do conjunto de 1.000 indivíduos, você tirar, né, extrair esse eleitor do sexo masculino. Ou qual a probabilidade de votar em tal partido dentro do conjunto de eleitor. Então, independentemente se ele é do sexo masculino ou feminino. Então, isso é probabilidade marginal. E a condicional, eu já condiciono agora, dado que eu tenho um conjunto do sexo, dentro da população do sexo masculino, qual a probabilidade de o eleitor votar no PSDB, dentro do sexo masculino, dado agora já, esse conjunto já é dado, dentro do conjunto do sexo masculino, qual a probabilidade de votar no PT, ou dado o conjunto da probabilidade de ser dos eleitores, só do sexo feminino, a probabilidade de votar no partido PSDB, ou PT, ou outros partidos. Então, isso é condicional, porque você já condiciona já o sexo. Ficou claro, gente? Então, são três tipos de probabilidade: conjunta, marginal e a condicional. Bom, agora nós vamos falar, depois eu vou passar o exercício para nós fazermos, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre variáveis aleatórias. Essas variáveis que nós discutimos, elas são variáveis aleatórias independentes, né? O que é variável aleatória independente? Duas variáveis são estatisticamente independentes ou distribuídas independentemente se o conhecimento do valor de uma delas não nos dá nenhuma indicação sobre o valor da outra, que a outra pode tomar. Por exemplo, você tem dois eventos, do jogo de duas moedas,
Então, você tem uma moeda na mão e moeda na outra. O fato de uma moeda dar cara não significa que a outra vai ter a probabilidade de 50% de ser cara, porque são duas moedas diferentes. Claro, nós vimos no evento, lá era uma moeda só. Qual a probabilidade de ser cara e coroa de uma moeda só? Então, é 50%, se ela não é viciada, 50% para cada uma. Isso é uma coisa. Agora, nós estamos falando duas variáveis aleatórias, dois conjuntos. Você tem duas moedas. Você tem uma moeda de 50 centavos e uma moeda de, por exemplo, de R$ 1. Então, são duas moedas. Qual é a probabilidade? Se você joga a primeira moeda de R$ 1, deu cara. Isso não quer dizer que é 50% de dar na outra de 50 centavos ou outra moeda que seja da cara também. Então, você não conhece o evento. Então, isso é independente. Então, quando você tem duas moedas, dois jogos, um jogo de duas moedas, você não pode dizer que a probabilidade se deu cara nenhuma, na outra vai dar 50% de ser coroa. Não tem nada a ver. Os eventos são independentes. Outra coisa de evento independente. Você quer saber o consumo de carne de dois indivíduos escolhidos aleatoriamente. Então, você está fazendo uma pesquisa, quer saber quantas vezes que esse indivíduo tem frequência de comer carne durante a semana. Então, se o indivíduo tem uma frequência de comer carne, né, pega um indivíduo aleatoriamente, e o outro indivíduo não tem nada a ver, porque são escolhidos aleatoriamente, eles são independentes. Então, pode ser que o outro nem coma, seja vegetariano, ou seja qualquer outro. Então, os eventos são totalmente independentes, não tem relação nenhuma com a outra, ou não pode inferir nenhum tipo de probabilidade. Ficou claro o que são eventos variáveis independentes? Agora, nós temos uma variáveis que são dependentes. O que é pela teoria? Que eles dizem que a taxa de inflação e desemprego são variáveis relacionadas, elas são dependentes. Por quê? Segundo a teoria econômica, diz que quando a inflação está muito elevada, o desemprego está baixo. Ou seja, qual é a relação que eles fazem? Se todo mundo está empregado, né, todo mundo está ganhando salário, tendo renda, está consumindo, a demanda é alta, então a demanda maior faz com que o preço dos produtos, né, todo mundo consumindo, os preços tendem a subir. Então, os economistas dizem, colocam essa relação, quando o desemprego é baixo, todo mundo está trabalhando, ganhando renda, está consumindo, então a pressão do consumo, essa demanda tende a pressionar os preços. Tá? Ou a relação inversa, se o desemprego tá alto, muita gente está desempregado, tem uma baixa renda, uma baixa demanda, sobra produto no mercado, a oferta vai fazer com que os preços caiam, então a inflação é baixa. Então, é esse dilema. Agora, a gente, obviamente, que tem que ter muito cuidado com isso, porque essa relação não é tão simples assim, tá? Então, muitos economistas colocaram isso é uma relação que eles falam que é uma relação talvez de longo prazo, não sei, mas tem que ter muita relação que não é tão simples assim dizer na economia, essa relação, então se a economia gerar emprego, e aquecer a economia, ela vai gerar inflação? Depende. Por quê? Porque isso é uma visão muito economicista de que a economia, a oferta, eles partem do pleno emprego. O que é pleno emprego? Que está usando as máquinas de forma, não só máquinas, os fatores de produção de forma eficiente, né? Está usando eles na sua totalidade, não tem nada de fator de produção ocioso. Então, ou seja, se você emprega mais trabalhador, não tem como a oferta aumentar mais, né? Então, né, produzir, usar os outros fatores, então a oferta ela é de certa forma limitada e obviamente empregando mais pessoas, o consumo vai aumentar e a oferta não vai crescer na mesma proporção, os preços tendem a crescer. Mas isso, gente, isso é uma visão da economia, que isso só se a economia tiver no caso de próximo de pleno emprego. Então, eu estou até pedindo isso, falando com vocês, para depois não ficar, porque hoje as pessoas têm de mania, falar, porque a economia está muito acelerada, gerando muita renda aí, dando ajuda emergencial, estimulando demanda, os preços vão subir. Depende. Então, se a oferta tiver no seu patamar, produzindo no seu limite, há inflação sim. Mas se tiver
uma oferta com máquinas ociosa, a produção estiver parada, né, nesse período, para reativar uma crise econômica, não há nenhum problema nisso, tá, gente? Então, isso é muito pontual. Então, essa teoria econômica só vale se a oferta estiver perto do pleno emprego. Aí, tudo bem, aí a gente concorda, não tem o que discordar, mas esse caso é um caso muito especial na economia, tá? Essa teoria, mas existe essa relação. Mas essa relação só existe também no caso se a oferta no mercado da economia, né, a oferta estiver no seu limite, ou próximo do seu limite de produção. Se ela estiver ociosa, então não existe essa relação de desemprego com inflação, isso não vai ter muita relação, não, tá? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as variáveis aleatórias. Quando elas são estatisticamente independentes, a função de probabilidade, né, conjunta, ela é fatorada nos seus produtos. Então, se você tiver variáveis aleatórias independentes, como calcula a variável com a função densidade, probabilidade conjunta? Só multiplicar o produto das variáveis, f de x vezes f de y. Vocês estão vendo que separou, não é a mesma coisa se você pegar a função, abrir o parênteses, x e y, que ali é conjunta, aqui elas são separadas. Tá vendo que f de x é uma probabilidade de acontecer, f de y é outra probabilidade, elas não têm relação nenhuma, são independentes. Como acha conjunta, é só multiplicar as duas, tá? Se as variáveis não são independentes, você não poderia dizer que o produto da função de probabilidade conjunta seria o produto das duas probabilidades separadas. Então, elas têm seria outro tipo de função, tá? Então, elas interagem entre si e elas não são independentes, elas têm uma relação. Mas no caso, quando as variáveis aleatórias são independentes, você pode fazer o produto, pode fatorar elas em produto, a probabilidade conjunta, o valor dela. Se x e y são variáveis aleatórias, a função densidade e probabilidade condicional vai ser o quê? Como nós vimos na forma condicional, é a conjunta dividida pela marginal, não é isso? O que é a marginal? É f de y, a conjunta é f de x e y, e a marginal seria isso aqui. Se ela não fosse independente, pararia nessa primeira parte aqui. Mas como elas são independentes, eu posso fatorar essa conjunta usando essa equação de cima aqui. Então, o que é f de x e y aqui? É o produto das duas. Então, aqui embaixo tem y, corto y com f de y com f de y, dá o que? F de x. Então, a função de probabilidade conjunta daria ao f de x. Seria só dividir essas duas probabilidades, daria f de x. Então, isso só vale para variáveis independentes. E se elas não fossem dependentes, isso aqui não existiria, seria só até essa primeira fórmula, que depois da igualdade, essa é a primeira função aqui, f de x e y dividido por f de y, tá? Não poderia fazer o resto, se elas não fossem independentes. Mas como elas são independentes, segue e chega f de x. Bom, gente, agora nós vamos estar terminando já para a gente começar a aula prática no Excel. Quão estritamente caminha duas variáveis? Então, você tem a variável x e y. Eu quero saber o seguinte, se as variáveis x e y, elas caminham na mesma direção opostas? Então, para saber essa relação, nós temos a estatística, o método que a gente chama da covariância e correlação. O que é covariância e correlação? O que é a covariância? A covariância literalmente indica o grau de covariação apresentado às variáveis. Como as variáveis estão correlacionadas, estão associadas. Então, o sinal da covariância entre duas variáveis aleatórias indica-se pela associação. Ou é uma associação positiva direta ou uma associação negativa inversa. Como calcula essa chamada covariância? A covariância é dada, então, entre duas variáveis aleatórias, x e y, e é o valor esperado médio ou produto do produto aleatório. O que é isso? Para eu calcular a covariância entre x e y, vocês estão vendo que eu pego a variável x, vocês estão vendo a primeira expressão aqui, x menos a esperança. Então, se eu tenho um conjunto, dois conjuntos x, com, por exemplo, 5 números, e tem um conjunto y com mais 5 números, né? Esses números variam. Eu vou pegar primeiro a média de x
do conjunto de x, fazer a média, e pega cada valor de x e subtrair a sua média. Então, vai dar um valor aqui. O y, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho um conjunto de y com 5 números, pego soma esses números, divido, acho a média que é de y, a esperança de y. E depois pego cada valor de y e subtraio a sua média. Então, a covariância, gente, é o seguinte. Se os números forem acima da média, é o que? Positivo. Então, vai dar um valor positivo. Se os números de y forem acima da média, vai dar um valor positivo também. Então, um produto mais vezes mais, dois números positivos multiplicados, dá o quê? Que eu falo que a covariância, né, é o produto médio, é o valor médio do produto aleatório. Então, eu estou multiplicando esses dois produtos aleatórios aqui. Então, se elas derem positivo os dois valores, a covariância vai ser positiva. Se o valor dos números dos pares de números estiver negativo abaixo da média, os dois estiverem abaixo da média, vai ser negativo vezes negativo. Então, menos vezes menos vai dar mais, né? Então, você sabe o produto lá básico da matemática. Então, você tem um número positivo vezes um número positivo, dá um número positivo. Um número negativo vezes um número negativo vai dar positivo. Então, ou seja, se os valores de x e y são maiores que sua média, o produto é positivo, a covariância é positiva. Se os valores são menores do que sua média, o produto é negativo. Vezes menos vai dar mais, que é positivo. Então, a covariância vai ser positiva. Agora, se os valores de x for maior do que a média e os valores de y for menor do que a média, você vai dar positivo vezes negativo, vai dar negativo. Então, a covariância, nesse caso, vai ser negativa. As variáveis estão caminhando em direção oposta. O conjunto de x está subindo, está sendo maior do que a média, e o conjunto de y abaixo da média. Então, se duas variáveis têm covariância positiva, maior do que zero, elas tendem a correlacionarem positivamente. Se elas têm covariância negativa, elas estão caminhando ou tendo associação linear negativamente ou oposta. Então, a magnitude da covariância ela é difícil de interpretar porque depende das unidades de medida das variáveis aleatórias. Então, o que a gente faz? A gente pega a covariância de x e y, que a gente calcula, que vocês viram lá, que é o valor médio, é o valor da variável menos a sua média e multiplica o produto delas, que é a covariância. Vocês acham o valor da covariância e divide pela... Nós vimos lá calculando variância vezes a variância de x vezes a variância de y, te dá o quê? O produto dele. Então, quando você tira a raiz quadrada, seria o que? O desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então, quando você divide a covariância pelo desvio padrão, que é a raiz da variância, você tem o ρ, que é a correlação, que é a medida chamada medida de correlação. Então, como calcular o indicador de correlação? É a covariância entre duas variáveis dividida pelo seu desvio padrão, ou a raiz quadrada da variância das variáveis. Então, esse ρ, que é a medida de associação linear, ele varia entre mais 1 e menos 1 os extremos. Então, ele vai dar um valor de 1 negativo ou 1 positivo. Se o ρ for 1, significa que você tem uma perfeita relação, função linear entre as variáveis. Então, x e y associa-se linearmente uma forma perfeita. Então, elas vão coincidir sempre essas duas variáveis. Elas vão caminhar no mesmo sentido e coincidir. Se for negativo, você tem uma relação linear perfeitamente negativa, ou caminhar inverso. Se o ρ for zero, significa que as variáveis não têm relação linear. O que elas são? Independentes. Então, se elas são independentes, o evento, a probabilidade de um não tem interação, não afeta a probabilidade do outro. Então, a covariância vai ser zero. Se a covariância é zero, o coeficiente de correlação não é a covariância dividido pelo desvio padrão. Então, zero, você divide por qualquer número, vai dar zero. Então, o ρ é zero. Ou seja, se o ρ é zero, significa que as variáveis são independentes. Então, as variáveis são independentes, x e y, se tem covariância zero, o que significa que não há associação linear entre elas. Então, se eu pedir
as variáveis são independentes. Eu posso afirmar que não há correlação linear? Posso afirmar tranquilamente. E a covariância é zero. Agora, o fato, se eu der o seguinte, a covariância ou a correlação entre duas variáveis é zero. Significa que as variáveis são independentes? Não, não significa. Por quê? Porque elas não apresentam associação linear, porque a covariância é o quê? É relação linear. Elas podem ter outra associação que não seja linear, uma associação quadrática, mas elas não são independentes. Então, para ficar claro para vocês, se eu disser se as duas variáveis x e y são independentes, necessariamente, obrigatoriamente, a covariância tem que ser zero e o coeficiente de correlação é zero. Mas se eu inverter e dizer a correlação ou a covariância entre duas variáveis é zero, significa que as variáveis são independentes? Não. Não posso dizer isso. Elas podem ser dependentes e o que eu posso dizer no máximo é que elas não têm associação linear, elas não têm uma relação de dependência linear, mas elas podem ter outra relação de dependência que não seja linear, uma quadrática ou uma cúbica, ou né, uma função cúbica ou quadrática, mas elas têm alguma relação de dependência. Então, o que vocês vão guardar é o seguinte: se eu disser duas variáveis são independentes, necessariamente, obrigatoriamente, a covariância é zero e não existe nenhuma relação entre elas, não seja linear ou qualquer outra, porque elas são independentes. Agora, se eu disser duas variáveis apresentam covariância zero ou correlação zero, eu posso afirmar, então, que elas são independentes? Não posso afirmar. O que eu posso, no máximo, dizer que se a correlação e a covariância são zero, é que a associação linear, ela não existe, mas pode ter outro tipo de associação entre essas variáveis que não seja linear, e que a covariância, né, a correlação e a covariância não capta esses outros tipos de associação. Então, são coisas diferentes, tá? Bom, gente, então, essa parte eu vou fechar, tá? Agora nós vamos fazer um exercíciozinho, tá? Deixa eu parar e vou compartilhar aqui agora. Vocês estão conseguindo ver a planilha? Estamos sim. Então, ok. Bom, gente, então, vamos lá no exemplo que eu estava dando para vocês. Eu tenho uma população com 1.000 indivíduos. A distribuição aqui, nós temos 1.000 indivíduos. Então, vocês estão vendo aqui nessa última célula, né, entre a linha e a coluna, né, 1.000 indivíduos. Uma população de 1.000 indivíduos são os eleitores. Então, aqui nós temos o quadro. Primeiro, 200 homens votaram no PSDB, 300 no PT e etc, etc. Então, total de eleitores masculino é 560. Mulheres, 270, 100, 70 e temos um total de 440 eleitores. Então, 560 mais 440, nós temos um total de 1.000 eleitores. Agora, PSDB, o partido, quantos eleitores, quantos votos tiveram dentro de 1.000? 470. PT, 400 votos dentro de 1.000 e 130 votos dentro de 1.000. Isso aqui independentemente de que seja do sexo, tá? A coluna. A linha aqui são os valores, então, do sexo, né? A linha são os partidos e a coluna são o sexo. Agora eu quero fazer a probabilidade conjunta. Então, vocês estão vendo aqui S de sexo e P de partido. Eu quero fazer a variável conjunta, a distribuição conjunta, a FDP conjunta, desses valores. Como que eu faço? Então, simplesmente, o que eu falei? Pegar os valores e dividir por 1.000. Então, na primeira, vocês estão vendo que 0,20. Como que é feito isso? Você pega 200, que são eleitores homens,
divide pelo total de eleitores, que é 1.000, da população. Então, eu estou dizendo que isso aqui é uma população, porque é uma eleição, né, gente? Então, eleição existe, todo mundo vota, então não pega por amostra, é população. Então, nós temos aqui 0,20. O segundo fato, 300 dividido por 1.000 vai dar 0,30. E, puxando isso aqui, nós temos o quê? Essa primeira distribuição de probabilidade aqui conjunta. Ou seja, qual é a probabilidade de eu tirar um eleitor do sexo masculino e votar no partido PSDB? 20%. É a probabilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, nós definimos lá, partido 0, se for PSDB, 1 se for PT, 2 se for outros partidos, 0 se for o sexo masculino e 1 se for sexo feminino. Então, eu já vou colocar isso em números para a gente achar a função da densidade de probabilidade. Como que eu acho a conjunta aqui para as mulheres? 270 dividido por 1.000, vai dar o quê? 0,27. E aí é só puxar isso aqui que eu vou achar a probabilidade conjunta das demais valores, né? Então, achei isso aqui, a probabilidade conjunta do sexo masculino, feminino. Qual a probabilidade de votar no partido aqui 0, 0 e 1? Feminino e votar no PSDB, 27%. Agora, nós vamos fazer o seguinte: quantos eleitores, qual é o voto, a quantidade de votos que teve dentro do percentual de eleitores o PSDB? Então, nós vamos pegar aqui, dividir a 470, teve votos, divide aqui por 1.000. Então, foi de 47% de votos. PT, quantos votos nós tivemos? 400 votos, dividido pelo 1.000, que é a quantidade de eleitores. 40%. E vou pegar esses dois aqui e puxar, fazer a mesma coisa para todo mundo aqui. Tá? Aqui deu errado. Ele copiou, eu não sei porque que copiou aqui, ó. Seria 1.000 aqui. 1.000. Então, gente, vocês estão vendo que a probabilidade aqui fechando vai dar 1 aqui, 100%. Ou seja, 1.000 dividido por 1.000 vai dar 100%. Então, nós temos todas as amostras aqui. Tá? Então, aqui a tabela, nós temos a primeira função de densidade de probabilidade conjunta. Agora vem o exercício, uma vez vocês. Qual é a probabilidade conjunta de escolher uma mulher que vota no PT? Então, como vocês montam a função? F de 1,1. O que significa? 1 ser sexo feminino, está aqui na coluna 1, e 1 está votar no PT, que é o partido vale 1. Então, na linha 1. Então, qual é a função de probabilidade? Pega a linha 1, coluna 1, qual que vai dar aqui? 0,10. Então, é só colocar o valor aqui, 0,10. Então, a probabilidade é de 10%. Qual é a probabilidade de um homem votar no PT? Então, 0 é o sexo masculino, então vai na coluna aqui 0, e na linha 1, que é PT. Qual a probabilidade aqui? 30%. Qual a probabilidade de uma mulher votar no PSDB? Então, o que é o partido? A mulher é o sexo 1, é 1, valor 1. E o PSDB, qual que é o partido? 0. Então, nós temos essa probabilidade. Qual é a probabilidade? Então, linha 0, partido, e 1, o sexo, 0,27. Então, você tem o quê? 27%. Qual a probabilidade de um homem votar no partido PSDB e que seja também de sexo masculino? Então, 0 a coluna aqui e 0 a linha. Então, nós temos de 20%. Bom, gente, fechou então. Aí vocês podem ver as outras probabilidades e falar assim, bom, qual a probabilidade de ser de sexo masculino e votar no outro partido?
Então, o que vocês vão fazer? Sexo masculino 0 e outro partido 2. Então, linha 2, aqui onde está 2, e 0, aqui 1, já é de 6%. Qual a probabilidade de votar em outros partidos, que é a linha 2, e ser mulher, aqui é a coluna 1? 7%. Então, isso aí é a probabilidade conjunta. Então, o que vocês estão vendo? Duas variáveis que eu estou fazendo aleatoriamente, de ser a probabilidade de ser homem ou de ser mulher, e que elas votem no partido. Então, duas variáveis simultâneas, com conjunto. Então, estou fazendo uma probabilidade conjunta. Agora, dentro da população de 1.000 indivíduos, qual é a probabilidade de selecionar aleatoriamente homens? Então, dentro do conjunto de 1.000 eleitores, qual a probabilidade de eu aleatoriamente pegar um eleitor do sexo masculino? É a probabilidade o quê? É marginal. Então, vocês vão pegar a soma. Simplesmente fazer o quê? A coluna 0 aqui é de homem, né? 0 é homem de sexo masculino, e pega aqui a soma, que é a margem que eu falei. Pega a soma da linha, tá? Que 0,56. Então, a probabilidade de eu pegar dentro de um conjunto de 1.000 eleitores, sair um eleitor do sexo masculino é 56%. Qual é a probabilidade dentro de 1.000 eleitores eu escolher um eleitor e ser de sexo feminino? Então, eu vou pegar aqui a probabilidade 1, a coluna 1, que significa mulher, o sexo, e somar essa coluna 1 toda, vou achar de 0,44. Então, eu tenho a probabilidade de 44% ser uma eleitora feminina. Qual a probabilidade de eu escolher os partidos políticos? Agora, eu vou pegar a soma das linhas. Qual a probabilidade, então, de acontecer dentro de 1.000 votos, 1.000 eleitores, qual a probabilidade de o PSDB ter eleitores? 47%, que é a soma na linha aqui, ó. Então, pega a linha 0, que é o PSDB, soma 0,20 mais 0,27, dá 47% dos votos. Qual a probabilidade dos 1.000 eleitores votar no PT? Pega 0,30 aqui, com mais 0,10, dá 40%. Qual a probabilidade dos outros partidos receberem voto? 13%. Então, eu estou pegando a probabilidade marginal, função densidade, probabilidade marginal. O que vocês estão vendo que é probabilidade marginal? É a soma. E elas pegam as margens da tabela. Então, a margem inferior, que eu falei com vocês aqui, né, para achar o sexo, que é a soma das colunas, tem a margem inferior e tem a margem à direita, que é a quantidade, a probabilidade de quantos votos cada partido tem, essa função HP aqui, essa soma aqui na coluna, na margem direita aqui da tabela, que é a probabilidade dos partidos. Então, por isso chama probabilidade marginal, porque ela pega nas margens da tabela. Então, é fácil. Então, só guardar. Se vocês sabem montar uma probabilidade conjunta, que é fácil, eu peço a marginal, você vai pegar só nas margens da tabela, ou na margem inferior, ou na margem direita da tabela. Depende do tipo que eu vou pegar, que eu vou falar. Por exemplo, como o sexo está na coluna, se eu pedir sexo, você vai pedir na margem inferior da tabela, que é a soma das colunas. Se eu te pedir, então, o partido, vai pegar a soma das linhas, então, na margem direita da tabela. Então, vai depender da variável que eu pedir. Agora, gente, nós temos a segunda etapa, que nós vamos fazer agora a probabilidade condicional. Como que é feita a probabilidade condicional? A probabilidade condicional, agora eu tenho que estabelecer uma condição, e a partir daquela condição, o quanto ocorre a probabilidade. Então, como que eu faço a probabilidade condicional? Vocês vão pegar a fórmula, que é a probabilidade conjunta, e dividir pela probabilidade condicional, a marginal. Então, qual é a fórmula da probabilidade condicional? É a função densidade probabilidade conjunta dividido pela probabilidade marginal. Então, eu dei aqui, pedindo aqui, qual a probabilidade de uma mulher selecionada aleatoriamente votar no PT? Então, nós estamos dando uma condição, eu falo, ela tem que ser do sexo feminino, e agora qual que é a probabilidade dentro das eleitoras do sexo feminino votar no partido PT? Mas a condição já está dada, tem que ser, eu já dei o conjunto já do sexo feminino. Então, como que eu vou lá? Eu pego, então, o valor
da conjunta, né? Que é 0,27, que vocês têm que a coluna 1 aqui é o sexo feminino, 0,27, e divido por 0,44, que é a probabilidade condicional. Condicional não, marginal. Então, eu divido, qual a probabilidade, então, dentro das eleitoras femininas votarem no partido PSDB, que é 60%. Qual é a probabilidade das eleitoras votarem no partido dos trabalhadores, PT? Então, vocês vão pegar a mesma probabilidade, que é 0,10, está aqui, divido pela condicional, que é 0,44. Dá o valor de 23%, né? Deixa eu colocar isso aqui em 3 casas aqui para ficar melhor. 22%. Então, dentro do eleitorado feminino, a probabilidade de votar no Partido dos Trabalhadores é 22%. Qual é a probabilidade dentro das eleitoras femininas votarem em outros partidos? Eu vou pegar, então, 0,7, que é a probabilidade, dividir pela condicional 0,44. Então, divido aqui por 0,44, que é 16%, né? Então, vou colocar aqui a casa decimal a mais para ficar tudo igualzinho. Então, vou ficar aqui 3 casas decimais, vai dar mais ou menos 15%, tá? Então, isso é a probabilidade condicional. E agora nós vamos fazer para os homens. Nós fizemos para as eleitoras do sexo feminino. Agora nós vamos fazer para os eleitores do sexo masculino, que é 0, né, o sexo masculino. Então, qual é a probabilidade de votar no partido? Então, agora nós vamos aqui na coluna 0, que é o sexo masculino. Como faz? Divido 0,20 dividido por 0,56. A conjunta dividido pela marginal. Então, a primeira fórmula é pegar, então, a célula da conjunta, dividir pela marginal, que vai dar 35%. Qual a probabilidade do sexo masculino votar no partido PT? 30%, que nós temos a condicional, a conjunta, desculpa, dividido agora pela a probabilidade marginal, que é 0,56. Opa. 0,56. Que vai ser de... Deixa eu colocar aqui o valor aqui em 3 casas. Vai ser de 53% dos eleitores. E agora eu vou pegar a probabilidade de votar em outros partidos. Desculpa, é esse daqui. É 0,6%, é a probabilidade. Deu errado aqui. Então, nós temos aqui a probabilidade conjunta. Pega aqui igual. Conjunta aqui é 0,6 e divido pela marginal, que é 0,56. Qual a probabilidade do sexo masculino votar em outros partidos? Coloca aqui 3 casas. Opa. De 10% o eleitorado masculino votar em outros partidos. Então, bom, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês sobre a questão de probabilidades para vocês nessa aula. Agora, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula prática no software.